This call is now being recorded. Olá, meus amigos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física. Estamos em óptica, capítulo 3, espelhos esféricos. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo 3 de espelhos esféricos, tá? Nossa última aula, a gente aprendeu a como construir as imagens em cada um dos espelhos esféricos, no caso, o espelho côncavo e o espelho convexo. A gente viu que para o espelho côncavo há 5 possibilidades de imagem. Quando o objeto está além do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Para cada uma dessas posições do objeto, as características da imagem são diferentes, certo? É bom você saber memorizado cada uma dessas características dessas imagens, para você não precisar, na hora da prova, ficar fazendo desenho, perdendo tempo, certo, pessoal? Então, tem que saber as características das imagens e tem que saber também onde é que a imagem está, beleza? Por exemplo, se o objeto está no centro, você já sabe que a imagem está no centro também. Se o objeto estiver além do centro, você já sabe que a imagem está entre o centro e o foco, de cabeça para baixo, certo? Então, saber mais ou menos a posição e saber as suas características. E aí a gente fez exercícios, né? Também a gente viu a utilidade de cada um dos espelhos. A gente viu que, enquanto o espelho côncavo, a sua grande finalidade vai ser a ampliação da imagem, né? O caso, por exemplo, do espelho de maquiagem, o espelhozinho do dentista, o espelho para o homem se barbear e por aí vai. Ampliar a imagem, tem uma imagem ampliada para você poder trabalhar melhor ali. Nos espelhos convexos, a grande vantagem é a ampliação do campo visual. Tá? Então, também é importante saber quando é que você vai usar um espelho ou outro. No caso do espelho convexo, ele é muito usado, por exemplo, no retrovisor de automóveis, né? Em mercadinhos, para os segurança poder terem uma visão ampla do mercado, né? E na saída de ônibus, né? Na porta da saída de ônibus, e por aí vai. E aí a gente fez o exercício, o último que a gente fez foi esse aqui. Vamos fazer mais uns 2 ou 3 exercícios, e aí a gente vai entrar na chamada equação de Gauss, também conhecida como equação dos pontos conjugados. Hoje a gente vai aprender a calcular a posição da imagem para cada posição do objeto, achar com precisão onde é que a imagem deve estar, matematicamente falando. A gente fez isso de maneira gráfica na aula passada. A gente traçava os raios e achava a posição graficamente. Hoje a gente vai achar essa posição matematicamente. Óbvio que esses dois métodos têm que dar respostas iguais, né? Elas têm que ser respostas compatíveis, tá? Beleza? Eu acho que tem alguém tentando entrar aqui, deixa eu ver. Ok, então vamos fazer mais. Vamos lá. Dá uma olhada nessa questão aí da PUC do Rio de Janeiro. Vê se vocês conseguem fazer. Questãozinha da PUC. Vamos fazer mais umas 2 ou 3 questões, aí a gente conhece a equação de Gauss. E aí?
Vamos lá, eu vou ler aqui e vocês, para cada afirmação, vocês vão dizendo se é verdadeiro ou falso, tá? Espelhos convexos são frequentemente utilizados como retrovisores em carros e motos. Quais das seguintes afirmações estão corretas? Bem, a pessoa aqui está querendo entrar aqui, deixa eu ver se entrou. Calma aí. Ok. Então, vamos lá. Vocês vão dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa. 1. A área refletida para o olho por um espelho circular convexo é maior que a refletida por um espelho plano de igual diâmetro na mesma posição. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, no caso do espelho convexo, os raios vão ser refletidos em direção de uma área maior, ou seja, os raios vão ser espalhados e, consequentemente, no espelho convexo, você vai ter um campo visual maior do que no espelho plano. Vocês acham que essa é verdadeira ou falsa? A primeira é verdadeira ou falsa? É verdadeira, né, Jorge? Porque, de fato, essa é a utilidade do espelho convexo, é ter um campo visual maior do que, por exemplo, o espelho plano. 2. A imagem é formada atrás do espelho, sendo, portanto, real. E aí, pessoal, a imagem formada atrás do espelho é real? Verdadeiro ou falso? É falso, né? Atrás do espelho, a imagem é virtual. Só para ver se vocês lembram, a gente está falando aqui de espelho convexo. O espelho convexo só conjuga um tipo de imagem. Tá? O espelho convexo conjuga uma imagem real ou virtual? Vamos ver quem é que lembra. Espelho convexo conjuga imagem real ou virtual? Ela só conjuga um tipo de imagem. Real ou virtual, espelho convexo? Hein? Ninguém lembra? Não, Laís. A imagem, não. Isso aí, a imagem é virtual, tá? No espelho convexo, a imagem é virtual, direita e menor. Lembra? Sempre quando ela é virtual, é direita. Então, virtual, direita, e no espelho convexo ela é menor. Tá? Enquanto no espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o centro, né, é virtual, direita e maior. A imagem virtual do espelho côncavo é maior. Do convexo é menor. Tá? Beleza? Então, tem que memorizar todos aqueles resultados lá que a gente encontrou na aula passada das imagens em cada um dos espelhos, tá? 3. A imagem é menor que o objeto e não é invertida. Então, aqui a gente precisa lembrar as características da imagem do espelho convexo, que eu acabei de dizer, inclusive. Né? A imagem é virtual. Se ela é virtual, ela é direita ou invertida? Imagem virtual é direita ou invertida? Toda imagem virtual, ela é direita ou invertida? Então, não, Neto. A imagem real que é invertida, tá? A imagem virtual, ela é direita. Beleza? Então, ela é virtual, direita e menor. Beleza? Virtual é direita. Isso aí. Então, essa daí, como ele disse que ela é não invertida, então ele está dizendo que ela é direita. Certo? A imagem é menor, de fato, porque ela é virtual, direita e menor. Beleza? Então, essa daí é verdadeira. Ok? 4. A distância entre a imagem e o espelho é ilimitada, tornando-se cada vez maior à medida que o objeto se afasta. A gente viu que no espelho convexo, a imagem ela fica confinada, ela fica presa, confinada entre o foco e o vértice. Então, ela não tem uma posição ilimitada. Ela não está livre para estar em qualquer posição, certo? Deixa eu voltar para mostrar isso para vocês. Deixa eu voltar aqui. Não, isso... Peraí. Deixa eu voltar aqui.
Deixa eu voltar. Aqui, olha só isso. A imagem, pessoal, no espelho convexo, ela é virtual, ela sempre está atrás do espelho. E ela sempre vai ficar aqui, ó, entre o foco e o vértice. Observe que para qualquer posição do objeto, a imagem ela sempre fica ali, ó, naquela região, entre o vértice e o foco. Então, ela não está livre para estar em qualquer posição, tá? Ela está confinada aí. Então, é por isso que... Vou voltar para a questão. Aqui. É por isso que essa daí é falsa, certo? Essa afirmativa aqui é falsa, porque ele diz que a posição do objeto é ilimitada, ou seja, ele pode estar em qualquer canto. Não é assim, tá? Beleza? Então, são verdadeiras 1 e 3. Vamos ficar com a letra A. Diga aí, Otácio. Desculpa, Neto. Diga aí. Espelhos falsos. Espelhos falsos. Onde foi que você... tipo uns vidros. Ah, sim. Ah, entendi. O caso de uma janela, né? Ah, tá, beleza, entendi. Tá. Como é que funciona aquilo ali? Beleza. Qual a diferença entre você se ver numa janela e você se ver no espelho, tá? A diferença é a seguinte, é que você, inclusive, perceba que você vai conseguir se ver no espelho com muito mais clareza do que numa janela. Por quê? Porque os espelhos, eles foram fabricados, eles foram feitos para ocorrer o fenômeno da reflexão, certo, Neto? Então, os raios vão incidir no espelho e vão ser refletidos, inclusive em direção aos seus olhos, que é o que faz com que você enxergue a sua imagem, beleza? Então, como a função primordial dele é refletir, você vai receber muitos raios provenientes do espelho, né? Você vai ver com bastante clareza. Já nas janelas, que você também consegue ver o seu reflexo, você consegue ver a sua imagem nas janelas, mas você não vê com tanta clareza. Por quê? Porque, diferentemente do espelho, nas janelas não vai ocorrer apenas o fenômeno da reflexão. Ali, quando o raio luminoso atinge a janela, ocorrem 3 fenômenos. Parte da luz é refletida, que é o que faz com que você consiga se ver na janela, certo? Ver a sua imagem. Parte da luz vai ser absorvida na janela e parte da luz vai ser transmitida, tá? Então, é isso que faz com que você não veja sua imagem com tanta clareza, porque não é boa parte da luz que vai ser refletida, como acontece no espelho. Entende, Neto? Deu para responder sua pergunta ou era outra coisa que eu não entendi? Ou é isso mesmo? Diga aí. Se quiser abrir o áudio aí, falar, explicar, você... Diz. E o cara algemado. Tipo, de um lado, você tem um espelho. Tipo, na sala de dentro, você tem um espelho. Você só vê o seu reflexo. Mas se você estiver do lado de fora da sala, você vê o que está acontecendo lá dentro. A pessoa que está dentro não vê o que está fora, mas o que está fora vê o que está dentro. Pronto. É isso aí. A reflexão do lado de fora é só uma janela normal. É, janela normal. Mas o que é que acontece? O que é que vai acontecer aí? O local onde os policiais estão, tá? Vai depender também do vidro, tá, pessoal? Porque o vidro pode ser dopado, a gente pode ter uma película, mas eu estou imaginando o seguinte, uma das possibilidades é, por exemplo, os policiais eles ficarem numa sala escura, tá? E aí o que é que vai acontecer? Eles não vão ser iluminados por nenhuma luz e, consequentemente, esses raios luminosos não vão passar através da janela para o suspeito que está lá do outro lado, certo? É algo parecido que acontece com aquele episódio do circo da Monga. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
que é aquela mulher que vira macaco, né? Eu não sei se vocês já viram isso. Vocês entram tipo numa cabinezinha e aí tá lá a mulher dentro de uma jaula e aí a luz começa a ficar mais fraca e quando a luz começa a acender novamente, a mulher ela acabou virando um macaco, né? Então, aquilo ali, na verdade, é o seguinte, você vai ter tipo uma janela, na mesma situação que eu estava falando aqui, certo? E você tem a mulher de um lado da janela e tem uma pessoa fantasiada de macaco do outro lado. E aí, o que você vai ver vai depender de qual luz está acesa. Entende? Quem é que vai ser iluminado? Vai ser a mulher ou o macaco? Então, isso que faz você visualizar um ou outro. E é isso que acontece também, é uma possibilidade de fazer numa sala com um suspeito interrogatório, aquela sala vai estar bem iluminada, enquanto que a sala dos policiais nem tanto, que vão estar do outro lado do vidro observando, como, por exemplo, uma testemunha para identificar quem foi o criminoso, né? E o criminoso não vê a pessoa que o está dedurando, certo? Pois bem, então vamos mais, vamos fazer outra questão. Por exemplo, questão da Olimpíada Brasileira de Física. Tenta fazer aí essa. E aí, marcaram alguma coisa aí? Posso fazer? Então vamos lá. Olimpíada Brasileira de Física. Um quadrado está localizado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo. Está aqui, ó, espelho esférico côncavo, né? O lado da poeira aqui, ó, é o de trás, a face refletora é a de dentro. Então é um côncavo, espelho côncavo. Sabe-se que o vértice inferior esquerdo do quadrado está localizado exatamente no centro de curvatura do espelho. Então esse ponto aqui, ó, o vértice inferior esquerdo, ele está no centro de curvatura. Posso afirmar que a imagem do quadrado tem a forma de 1. Então, ó, qual é a dica que eu dou para vocês? Vocês fazem assim. Pega esses dois lados do quadrado aqui. Ó. Esse lado, traçar aqui um segmento de reta aqui, ó. Esse lado do quadrado e esse. Vai traçar a imagem desses dois lados. Depois que a gente achar a imagem desses dois lados, a gente descobre como é que vai ser a imagem desse quadrado, que é o nosso objetivo. Qual é a aparência da imagem desse quadrado. Então, a primeira pergunta. Imagine um pauzinho aqui, um pedaço de ferro aqui, um cano, sei lá, qualquer coisa, reta assim, um segmento de reta, que está aqui no centro do espelho, né? Na frente do espelho côncavo. A imagem disso aqui deve ser como, hein, pessoal?
Se eu coloco um objeto no centro, a imagem está onde? Desculpa. Se o objeto está no centro, a imagem está onde? Hein? No espelho côncavo, quando o objeto está no centro, a imagem está aonde? Além do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Não, Laís. A imagem, ela tende ao foco quando o objeto tende ao infinito. Isso aí, Matheus. Quando o objeto está no centro, a imagem está no centro também. Então, a imagem daquele pedaço vai estar bem aqui. Ó. Certo? Isso. Abaixo do centro. Beleza? Então, para esse objeto aqui, a imagem é essa. E quem é maior? O objeto ou a imagem? Quem é maior? Esse objeto aqui ou a imagem? Quem é o maior? Diga aí para mim. O objeto ou a imagem? O objeto ou a imagem? O objeto ou a imagem? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois é maior. Os dois devem ter o mesmo tamanho. Lembra que eu falei na aula passada que o menor vai ser aquele que for mais próximo do espelho. Entre o objeto e a imagem, aquele que estiver mais próximo do espelho vai ser o menor. Aí, veja, o objeto está aqui. E a sua respectiva imagem está aqui. Os dois estão no centro, então é a mesma distância ao espelho. Então, os dois devem ter o mesmo quê? O mesmo tamanho. Beleza? Tranquilo? Beleza, agora vamos fazer o mesmo com esse pedaço aqui. Para esse objeto, certo? Esse objeto, ele está entre o centro e o foco. Se o objeto está entre o centro e o foco, a imagem, pessoal, vai estar onde? Além do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. Quando o objeto no espelho côncavo está entre o centro e o foco, a imagem está onde? Vamos lá. Quem é que lembra? A gente viu na aula passada isso. Se o objeto está entre o centro e o foco, a imagem vai para onde? Alguém lembra? Quando o objeto está entre o centro e o foco, pessoal, a imagem vai para além do centro, ela vem para cá. Certo? A gente disse que ela está além do centro. Beleza? Então, quando o objeto está aqui, entre o centro e o foco, a imagem vem para cá. E à medida que você vai aproximando assim o objeto, ó, veja que dessa primeira situação para essa, eu estou aproximando, estou me aproximando do espelho. Aí a imagem vai se afastando e vai crescendo. Então, a imagem vai estar bem aqui, ó, e vai ser maior do que o objeto. Tá? Que é o que acontece quando o objeto está entre o centro e o foco. A imagem é real, invertida e maior. Tá? Por isso que tem que memorizar todas aquelas imagens. Senão, você vai passar problemas aqui em óptica. Tá? Tem que saber todas aquelas imagens decoradas, pessoal. Por isso que eu passei aquela atividade para vocês após a aula, vocês desenharem cada uma das imagens. Se você não fez isso ainda, faça hoje, depois da aula de hoje. Tá? É fundamental. Senão você vai se perder aqui em óptica, vai achar o negócio mais difícil do mundo e não é. Não é difícil. Beleza? Então, o que é que você faz agora? Esse pedaço é a imagem disso. Esse pedaço é a imagem disso aqui. Então, agora, aqui não está ligado? Então, agora é só ligar. Vamos ligar aqui. Liguei. Pronto. Então, a imagem desse quadradinho é essa figurinha aqui. Ó. Essa figurinha é um trapézio. É por isso que a resposta é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém tem um problema com essa questão? Diga aí, Neto. Por que fica assim? Como assim? Por que fica assim? Torto. Como assim torto? Aqui eu tenho um segmento de reta. Aqui outro segmento de reta. E aqui outro segmento de reta. Por que fica assim? Ah, tá. Acho que eu entendi. Por que que essa parte de cima, em vez de ficar reta, ela fica inclinada? Aí você está perguntando. Não é isso? É por causa do seguinte, Neto. Ó, à medida que você sai dessa parte superior aqui, ó, e se aproxima do espelho,
a imagem de cada ponto desse vai se afastando do espelho e vai ficando num ponto cada vez mais distante do eixo principal, porque a imagem vai crescendo. À medida que você for caminhando para cá com a imagem, ela vai ficando cada vez maior, 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 e isso acontece à medida que o objeto vai se aproximando do foco. Tá? Quando você tira aqui o objeto do centro e vai aproximando aqui o objeto em direção ao foco, a imagem vai se afastando e vai crescendo, entende? Então, se eu pegar, por exemplo, uma linha bem aqui no meio do quadrado, vamos pegar essa linha aqui, certo? Vamos chamar essa aqui de A, essa daqui de B e essa linha aqui de C, certo? Então, esse aqui é o A', que é a imagem de A. Esse aqui é o C', que é a imagem de C. Qual seria a imagem de B? Veja que B está entre o centro e o foco de um espelho côncavo. A consequência disso é que sua imagem vai ser o quê? Real, invertida e maior. E aonde? Além do centro. Vai estar bem aqui, ó. Isso aqui vai ser o B'. Veja que ele é maior do que B. Né? Real, invertida e maior. E se você pegar uma linha, por exemplo, aqui, como ela está ainda mais próxima do espelho, ela vai ser maior ainda e mais afastada. Vai estar bem aqui. Entende? E é isso que vai fazer com que o objeto, no caso com que a imagem, ela fique com o formato de um trapézio, certo? Porque quanto mais próximo do espelho você pegar, o pedaço do quadrado que você pegar aqui mais próximo do espelho, a imagem vai estar mais distante do espelho e maior. Então, isso vai tornando a imagem um trapézio. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí, pessoal? Tranquilo? Legal. Então, vamos ver mais uma para a gente conhecer a equação de Gauss. Dá uma olhada aí. Sesgran, Rio de Janeiro. Faça aí. George acha que é a letra D. Mais alguém? Neto chuta a letra D. Vamos lá, vamos fazer comigo. Um estudante coloca um pequeno cartaz, que é essa figura A aqui, ó, bem próximo e defronte de um espelho esférico côncavo, que é essa situação aqui. Assim fazendo, ele consegue observar a imagem do cartaz formada dentro do espelho. Então, a imagem, pessoal, vai ser real ou virtual? Hein? Formada dentro do espelho. A imagem é real ou virtual? Virtual. Se a imagem é virtual, então eu já vou colocar aqui, a imagem virtual, certo? Se a imagem é virtual, necessariamente ela é direita ou invertida? Nos espelhos esféricos, toda imagem virtual é direita, certo? Toda imagem virtual é direita. E se o espelho é côncavo, como ele falou aqui, ó, tá? A imagem virtual do espelho côncavo é virtual direita e maior ou menor que o objeto?
maior, né, pessoal? Porque essa é a finalidade do espelho côncavo, é produzir, né, a grande vantagem dele é produzir imagens ampliadas, que é esse caso, tá? Para isso, qual deve ser a posição do objeto, pessoal? Naquelas 5 posições do objeto no espelho côncavo, qual delas produz esse tipo de imagem virtual direita e maior? É quando o objeto está além do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco ou entre o foco e o vértice? Muito bem, é o que Neto falou aí. O objeto vai ter que estar entre o foco e o vértice. É por isso que ele diz aqui na questão que o cartaz ele vai estar bem próximo do espelho, que é para que o cartaz fique entre o foco e o vértice do espelho. Só assim essa imagem vai ser produzida, né? Que é aquilo que eu falei. Por isso que o dentista, ele naquele espelhinho, que é um espelho côncavo, ele aproxima aquele espelho do seu dente para que o seu dente, ele fique, ao ficar próximo ao espelho, ele fique entre o foco e o vértice. Aí produz uma imagem virtual direita e ampliada, para ele poder ver o estado precário do seu dente depois daquela porrada de salgadinho e doce que você comeu durante o ano inteiro. Então ele diz: qual das opções abaixo melhor representa essa imagem tal como é vista pelo estudante? Então você vai ter que procurar uma imagem que obedeça a essas características. Tá? Primeira coisa, tem que ser maior. Então a letra A e a letra B já estão fora. Certo? Estamos entre essas letras aqui. C, D e E. Segunda coisa, tem que ser direita. Então a letra E está fora. Então estamos entre as letras C e D. Mas a última coisa que não se pode esquecer nos espelhos, pessoal, é que tanto nos espelhos planos como nos espelhos esféricos, a imagem é enantiomorfa. Tá? Só lembrando, morfa significa forma e enante, contrária. Então, enantiomorfa significa forma contrária. Ele troca a direita com a esquerda. Isso vai acontecer tanto no espelho plano como nos espelhos esféricos. Então, é por isso que, de fato, a resposta é a letra D de dado. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Show. Beleza. Ok. Então, é bom vocês darem mais um treino nisso aí, viu, pessoal? Baixa aí lista de exercício, coloca lá, lista de exercício, espelhos esféricos, PDF, no Google. Vai aparecer 300 listas, certo? E aí meta a cara, vai fazer exercício, certo? Ah, professor, eu estou travando, eu tento fazer a primeira, tento fazer a segunda, aí eu travo. Aí o que você faz? Coloca no YouTube, exercícios resolvidos, espelhos esféricos. Vai ter 300 mil professores fazendo exercícios de óptica. E aí você, quando ele mostrar a questão na tela, você dá um pause, tenta fazer a questão sozinho. E aí depois dá o play para ver como é que ele faz, para ver se você está indo no caminho certo. E assim vai, para outra questão, para outra questão, para outra questão, para outra questão, e assim por diante. Certo? Mas você tem que meter a cara, tem que ir, que não vai entrar por osmose. Não vai baixar uma luz divina e fazer e você aprendeu óptica, tá? Não vai depender de mim nem dos professores que estão dando aula lá. 90% é você. Então, vamos lá. Equação dos pontos conjugados, equação de Gauss. Bom, a finalidade dessa equação, pessoal, é a gente poder determinar matematicamente a posição da imagem. A gente vai saber onde é que o objeto está, uma determinada distância em relação ao espelho, e a gente vai descobrir qual é a distância que essa imagem está em relação ao espelho. Tá? A equação é essa daqui. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Eu não sei se eu digo. Tem gente que inventa de tudo, né? Para lembrar da equação. Eu, particularmente, nunca usei isso que eu vou dizer para vocês. Nem ia dizer, mas...
sei porquê, tem uma coisa me dizendo assim, diga. Então, o que é que algumas pessoas inventam aqui para lembrar dessa equação, né? Olha só até que ponto de desespero, né, o povo chega, né? Então, tem gente que diz assim, que uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha. Né? Desculpa aí se eu ofendi alguém, né? Mas só estou dizendo o que é que algumas pessoas usam aí para lembrar a equação, tá? Vou repetir. Uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha. É isso. Tá? O importante é que você não esqueça da equação. Tá? Então, o que é cada coisa aqui? O F é a distância focal, certo? Que vocês lembram, vai ser metade do raio de curvatura, né? Se ele disser, por exemplo, raio de curvatura 40 centímetros, então a distância focal 20 centímetros, certo? O P vai ser a distância do objeto ao espelho e o P' vai ser a distância da imagem ao espelho, certo? Que geralmente é o que a gente vai querer achar. Ele vai dar a distância focal, vai dar a distância do objeto, que é o P, e vai perguntar onde é que está a imagem. Aí você vai achar o P'. Professor, ele pode fazer o contrário? Pode. Ele pode dizer onde é que está a imagem, onde é que está o objeto e pedir o foco? Pode. Você tem 3 variáveis. Ele vai dar 2 para você achar a outra. Não tem para onde correr. Certo? Então, vamos ver se essa equação faz sentido. Vamos ver se essa equação ela faz sentido. Vamos fazer alguns testes. Por exemplo, pessoal, quando um objeto tende ao infinito, ou seja, ele está muito longe do espelho, a imagem, ela tende a que ponto do espelho? Seja no espelho côncavo ou no espelho convexo. Quando o objeto tende ao infinito, muito bem, Neto, a imagem tende ao foco. Certo? Tudo bem? Vamos ver se a equação ela consegue prever isso. Certo? Porque se a equação for boa, ela tem que prever todas as situações. Tudo bem? Então, vamos lá. Se o objeto tende ao infinito, significa que o P, ele tende a, essa setinha, é um símbolo matemático que significa tende a, tá? Uma determinada variável vai tender a que valor? Isso aqui é o símbolo de infinito. Então, se o objeto, ele tende ao infinito, ou seja, muito longe do espelho, o que vai acontecer? 1 sobre P vai tender a 0. Por quê? Você está dividindo aqui por P, quando você vai aumentando o denominador, esse denominador fica cada vez maior, o resultado dessa divisão vai ficando cada vez menor, de maneira que quando P tender a infinito, 1 sobre P vai tender a 0. Alguém viajou nisso aqui? Com certeza sim, né? Sempre tem alguém que tem problemas aí com matemática aqui. Eu vou repetir. Tudo bem, vamos lá, Neto. Sem problemas. Não tem problema. Olha para cá. Eu tenho uma divisão. Por exemplo, 20 dividido por 1. 20. 20 dividido por 2. 10. 20 dividido por 4. 5. 20 dividido por 5. 4. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Veja que eu fui aumentando o denominador, que é 1, fui aumentando. 2, 4, aumentando. 5. À medida que eu vou aumentando, olha o que é que vai acontecendo com o resultado. O resultado vai ficando cada vez o quê? Menor. 20, 10, 5, 4. Vai diminuindo. Então, se eu aumentar o denominador, enquanto o denominador está aumentando, veja que o denominador está aumentando, o resultado vai o quê? Diminuindo. Então, se esse denominador aumentar tanto ao ponto desse denominador ele tende ao infinito, esse resultado aqui ele vai diminuir tanto, que ele vai tender a quanto? Ele vai tender a 0. Tá? Eu estou escrevendo assim a igualdade, mas isso aqui não é igualdade não, tá, pessoal? É só para vocês acompanharem aí. Isso aqui é uma tendência. Isso aqui tender ao infinito, isso aqui tende a 0. É isso que está acontecendo aqui. Quando o P
tender a infinito, esse resultado aqui, 1 sobre P, que é uma divisão, vai tender a zero. Tá claro isso? Deu para entender agora? Tudo bem? Ou não? Beleza. Legal. Então, se esse 1 sobre P ele vai tender a zero, olha só. Se 1 sobre P ele tende a zero, então a gente vai chegar aqui, 1 sobre F vai tender a 1 sobre P'. Ou seja, só vai sobrar isso, na igualdade aqui, ó, e isso. Concorda? E aí, se você inverter dos dois lados, ó, o F for para cima e o P' for para cima, a gente vai chegar aqui, o P' vai tender a F. Ou seja, quando o objeto tende a infinito, a imagem, P', imagem, distância da imagem ao espelho, a distância da imagem ao espelho vai tender a quem? Ao foco, que foi justamente o que vocês tinham me dito antes, né? Antes de eu fazer isso aqui. Quando o objeto tende a infinito, está bem longe do espelho, a imagem vai tender um pontinho aqui bem próximo do foco. Então, a equação está ótima, porque ela está conseguindo prever situações como essa. Vamos fazer outra previsão aqui, vamos fazer outra prova. Tá? Por exemplo, se o objeto tender ao foco, se o objeto tender ao foco, a imagem tende ao quê? Vocês me disseram anteriormente que quando o objeto tende ao infinito, a imagem tende ao foco. Se o objeto tender ao foco, a imagem vai tender o quê? Hein? Muito bem, né? Ao infinito. Princípio da reversibilidade. O caminho da luz para ir é igual para voltar. Então, quando o objeto tende ao infinito, a imagem tende ao foco. Quando o objeto tende ao foco, a imagem tende ao infinito. Tá? Então, a gente tem que achar isso aqui. Quando o objeto tende ao foco, ou seja, o P tender a F, a gente vai ter que achar que o P' tende ao infinito. Certo? Então, vamos lá. Vou substituir aqui ó, o P por F, certo? Porque o P está tendendo a F. E vai ficar 1 sobre F menos 1 sobre F. Vai dar zero, né? Porque tem 1 sobre F aqui e aqui vai ficar 1 sobre F também. Ou seja, isso aqui vai embora com isso aqui, ó, porque o P vai tender a F. E aí vai sobrar 1 sobre P', vai tender a zero. Né? Porque quando ficar isso menos isso, não vai dar zero? Então, 1 sobre P' vai tender a zero. Aí eu pergunto, o P' que está aqui no denominador, ele tem que tender a quanto para 1 sobre P' tender a zero? Diga aí para mim. O denominador aqui, que é P', ele tem que tender a quanto para que 1 sobre P' tenda a zero? Muito bem, Neto. O P' vai ter que tender ao infinito, porque quanto maior for o denominador, menor o resultado. Então, se o denominador tender a infinito, o menor resultado que a gente pode ter é quanto? Zero. Certo? Então, de fato, quando o objeto tende ao infinito, ou quando o objeto tende ao foco, a imagem tende ao infinito. Beleza? Vamos fazer só mais uma. Só mais uma. Que é o seguinte. O que acontece se a distância focal do espelho tender ao infinito? Eu for aumentando a distância focal do espelho. Certo? Quando você tem um espelho, por exemplo, um espelho esférico côncavo. Certo? Aqui o meu espelho esférico côncavo. E você vai aumentando o foco. O que vai acontecendo com o espelho é isso aqui, ó, minha mão. O espelho vai abrindo, o foco vai aumentando e o espelho vai abrindo, 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 e vai perdendo a curvatura. Até que quando a distância focal tende a um valor muito grande, ou seja, a distância focal tende a infinito, o espelho, que era curvo, que era esférico, ele vai tender a um espelho o quê? Plano. Tá? Então, a gente tem que achar isso aqui como resposta. Quando a distância focal tende ao infinito, o espelho esférico ele tem que tender a um espelho plano. Vamos ver se a equação de Gauss ele me diz isso também. Tá? Vamos lá, tem que dizer. Então, se F tender ao infinito, que é o foco, 1 sobre F vai tender a quanto? Quem é que me diz aí? O foco está aqui no denominador. Se ele tender ao infinito, 1 sobre F vai tender a quanto? Digam aí para mim no chat. Muito bem, Neto. Se o foco tender ao infinito, 1 sobre F vai tender a zero. Certo? E aí, se isso aqui tende a zero, esse 1 sobre F, ele vai para zero. Então, 1 sobre P vai ser o negativo de 1 sobre P'. Porque se passar isso aqui para o outro lado, vai ficar negativo. Né? Vai ficar assim.
1 sobre P, se eu passar isso aqui para o outro lado, P', certo? Passa 1 sobre P' para o outro lado, fica 1 sobre P', vai tender a 1 sobre P. Aí é só inverter dos dois lados. Passa o P' para cima e o P para cima, aí vai chegar nisso aqui. Vai chegar que o P vai tender a menos P'. Ou seja, as distâncias do objeto e da imagem vão ser simétricos ao espelho. Que tipo de espelho que se comporta dessa maneira, pessoal? Que o objeto e a imagem têm posições simétricas ao espelho. Se essa distância for x, necessariamente a imagem está atrás do espelho x. Que tipo de espelho é esse? É o espelho o quê? É o espelho plano. Exato, Emily e Neto. Então tá ótimo, a equação ela prevê até isso, tá? Que se a distância focal do espelho esférico tender ao infinito, esse espelho ele vai tender a um espelho plano. Então a equação é ótima, é perfeita. Ela serve em todos os casos. Então vamos brincar aqui. Vamos lá, vamos para frente. Tem uma maneira rápida de se trabalhar com essa equação, que é você fazer o seguinte, vamos tirar o mínimo disso aqui. Olha para essa soma aqui, ó, 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que você faz? Tira o mínimo. Como é que você tira o mínimo aqui? Você pode fazer o produto desses dois, ó, tá? P'. Então, P' aqui no denominador. Aí o que você faz? Pega isso aqui, divide por isso e multiplica por isso. Lembra? Como é que você soma frações? Né? Você tira o mínimo, que é o produto aqui dos denominadores, aí pega esse produto, divide por isso aqui e multiplica pelo de cima. Então, P' dividido por P. Vai embora o P, vai sobrar P', vezes 1, P'. Aí aqui, P' dividido por P', vai cortar P', vai sobrar o P. Aí P vezes o numerador, que é 1, vai dar P. Invertendo dos dois lados, a gente vai chegar nisso aqui. Inverte aqui, o F vai para cima, e aqui inverte também, isso aqui vai para baixo, isso aqui vai para cima. A gente vai chegar aqui, o foco é o produto sobre a soma de P e P'. Essa relação aqui, ela é muito útil para você resolver problemas até de cabeça. Tá? Ele vai dar para você a posição do objeto e a posição da imagem, de cabeça você vai fazer. Vou dar um exemplo. Se ele disser que o P vale 3 e o P' vale, por exemplo, 6, certo? Então, 3 e 6, o P e o P'. De cabeça você faz, é o produto dividido pela soma. Não foi 3 e 6? Então, o produto, 3 vezes 6, 18. E a soma? 3 mais 6, 9. Certo? 18 por 9, 2. Acabou, de cabeça. Você resolveu o problema, não riscou nem o papel. Tá? Então, vale a pena você saber desse pulo do gato aqui também para achar o foco bem rápido. Quando ele der para você a distância do objeto e a distância da imagem, você faz o produto dividido pela soma e aí você encontra rapidamente a distância focal do espelho, beleza? A gente vai fazer uns exercícios e aí vocês vão ver na prática como é que isso funciona. Vamos para frente. Pronto, então agora eu vou mostrar para vocês o chamado referencial de Gauss, que é isso aqui, com relação aos sinais. Quando é que vai ser positivo, quando é que vai ser negativo, certo? O referencial é o seguinte, olha primeiro para essa reta horizontal aqui, ó. Tudo que tiver na frente do espelho, ó, o sinalzinho aqui, tudo que tiver na frente do espelho vai ser positivo. A gente vai ter distâncias positivas, tá? E tudo que tiver atrás do espelho, seja no espelho côncavo ou no convexo, as distâncias vão ser negativas, tá? Então, por exemplo, se o objeto é real, ele está na frente do espelho. Então, o P é positivo. Que o P não é a distância do objeto ao espelho? Se ele está na frente do espelho, o P é positivo. Já se o objeto é virtual, ou seja, ele está atrás do espelho, aí o P', desculpa, o P do objeto, né? Se o objeto está atrás do espelho, o P vai ser negativo. Certo? Da mesma forma, a imagem. Se a imagem for real, ela vai estar na frente do espelho. Então, o P' é positivo. O P' é a distância da imagem. Certo? Se a imagem for virtual, aí o P' vai ser negativo. Tranquilo? Então, isso aqui é importante, pessoal, porque às vezes você faz essa continha aqui, ó, e pergunta, onde é que está a imagem? Aí você faz a conta, ele dá o F, dá o P, você calcula o P'. Aí você encontra, por exemplo, o P' menos 10 centímetros. Aí,
Tem gente que acha esse valor negativo e fica, poxa, mas será que é negativo mesmo? Será que eu errei a conta? O que significa você ter encontrado espelhinho negativo? Significa que a imagem é virtual. Que esses 10 centímetros negativos que você achou, significa que a imagem está 10 centímetros atrás do espelho. Entende? Então é importante esses sinais. Tá? Inclusive, quando você for substituir no problema, se ele disser que a imagem é virtual, e ele disser que a imagem está atrás do espelho 5 centímetros, você não vai jogar aqui 5. Você vai jogar aqui no pelinha menos 5, porque ele diz que a imagem é virtual. Ela está atrás do espelho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é algo do tipo que se você nunca errou na sua vida, não se preocupe, um dia você vai errar. Tá? É por isso que tem que fazer bastante exercício e cair diversas vezes nisso para dizer, esqueci do sinal. Tá? Então, se liga nisso aí. Não entendeu? É a questão dos sinais que você vai jogar aqui. Do P e do P', Neto. Quando é que você vai jogar aqui positivo e aqui positivo? E quando é que você vai jogar aqui negativo ou aqui negativo? Vai depender se o objeto é real ou virtual ou se a imagem é real ou virtual. Se o objeto for real, o P é positivo. Se o objeto estiver atrás do espelho, for um objeto virtual, aí o P vai ser negativo. Está aqui escrito aqui. Se a imagem for real, ela está na frente do espelho, a imagem. Então, P' é positivo. Se a imagem for virtual, o P' é negativo. O que eu estou chamando a atenção aqui, Neto, é você tomar cuidado com os sinais que você vai usar na equação, porque senão vai dar problema. E também saber interpretar o resultado. Você faz a continha e encontra um P' negativo. O que significa isso, o P' ser negativo? Está aqui, ó. É que a imagem é virtual. É que a imagem está atrás do espelho. Tá claro isso? Quando a gente for fazendo os exercícios aqui, aí vai ficar melhor ainda, certo? Vocês vão entender melhor, certo? Por enquanto só estou mostrando. Mesma coisa o foco. A gente viu que no espelho côncavo, como está aqui no desenho, o foco do espelho côncavo é na frente do espelho. Enquanto que no espelho convexo, o foco é atrás. Ele está atrás do espelho. É por isso que no espelho côncavo o foco é real. Se o foco é real, então o F é positivo. Da mesma forma, o centro ele está na frente do espelho, aqui, o espelho côncavo. No espelho convexo, o centro está atrás. Então, o raio de curvatura aqui no espelho côncavo, já que o centro está na frente do espelho, é um raio de curvatura positivo. Certo? Da mesma forma, no espelho convexo, como o foco é virtual, o foco está atrás do espelho. Então, o foco do espelho convexo é negativo. E o raio vai seguir o mesmo sinal, já que o raio é o dobro do foco, o raio vai ser negativo também. Então, muita gente perde questão aqui. Ó. Só para fazer o mal, tem questão que faz assim. A distância focal do espelho convexo tem módulo 10 centímetros. Aí, o que o pessoal faz? Vem aqui e joga 10 centímetros. Errou. Porque se ele diz que o espelho é convexo, você tem que lembrar que o foco é negativo. Então, você jogar aqui menos 10. Entende? Então, as questões vão querer te pegar aí, nessa questão do jogo de sinais. Se você vai jogar positivo ou negativo, tem que prestar atenção se é real ou virtual. Se for real, é positivo. Se for virtual, é negativo. Só isso. Tá claro? Ok. Também existe uma equação para calcular quantas vezes a imagem é maior que o objeto, que é o chamado aumento linear transversal. Esse A maiúsculo aqui, é o aumento linear transversal. É só dividir o I pelo O. O que é o I? O tamanho da imagem. E o O? O tamanho do objeto. Então, essa divisão vai indicar quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, ou quantas vezes é menor do que o objeto. Ou se é do mesmo tamanho. Por exemplo, você faz a divisão aqui e deu módulo igual a 1. Então, a altura da imagem do objeto são iguais, certo? Ah, deu 2. Eu calculei isso aqui, deu 2. Então, a imagem ela é 2 vezes maior que o objeto. Ah, deu 0,5. Essa divisão. Então, significa que a imagem é 2 vezes menor do que o objeto. Tá claro o que esse A significa? Ele vai indicar quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Se der um número maior do que 1,
a imagem é maior que o objeto. Se tem um número menor do que 1, a imagem é menor do que o objeto. Essa relação ela pode ser calculada assim também, menos P' sobre P, que é a distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto ao espelho. Essas duas maneiras de calcular. Professor, qual é que eu vou usar? Vai depender do que a questão deu. Se ele deu o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, você usa essa. Se ele deu as distâncias da imagem e do objeto ao espelho, você usa essa. Tá? Eu sei que é muita equação, mas é assim mesmo. Vamos treinar essas equações daqui a pouco. Bom, tem que continuar prestando atenção nos sinais, certo? Por exemplo, o objeto ou a imagem acima do eixo principal, estiver voltado aqui para cima do eixo principal, então você vai considerar alturas positivas, tanto para o objeto como para a imagem. Mas se ele estiver virado aqui para baixo, estiver aqui assim, ó, embaixo, parte de baixo aqui, virado para baixo, você vai dizer que a altura vai ser negativa, certo? Desse sujeito que está aí, seja o objeto ou a imagem, tá? Beleza. Só fazer uma análise, uma coisa aqui para a gente fazer uns exercícios. O que é que significa esse A ser positivo? Para esse A ser positivo, é necessário que I e O tenham sinais iguais. Concorda comigo? Se for positivo, positivo, vai dar positivo. Se for negativo, negativo, vai dar positivo também, né? Mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais. Então, para que o A seja positivo, I e O têm sinais iguais. Eles terem sinais iguais significa que eles estão virados para a mesma direção, ou seja, a imagem é direita em relação ao objeto. Se o objeto está voltado para cima, a imagem está voltada para cima também. Se o objeto está voltado para baixo, a imagem está voltada para baixo também. Então, a gente diz que a imagem é direita, tá? Para que o A dê positivo, P e P' vão ter que ter sinais opostos. Que é para dar negativo, mas com esse sinal negativo na frente, dá positivo, certo? Dá isso aqui, ó, positivo. Tá? Então, de novo, para que o A seja positivo, é necessário que P e P' tenham sinais diferentes. Para quando você dividir aqui, aparecer um menos, que com esse menos aqui vai dar o quê? Positivo. Certo? E se P e P' têm sinais diferentes, significa que a imagem é virtual. Ou seja, tem naturezas opostas. Se o objeto é real, a imagem é virtual. E se o objeto é virtual, a imagem é real. Certo? Porque lembra que se for positivo, o P ou P', aí é real. Se for negativo, é virtual. Como eles têm sinais diferentes, então um vai ser positivo e outro negativo. Então as naturezas são opostas. Se um for real, o objeto é real, a imagem é virtual. E se o objeto for virtual, a imagem é real. Tá? É isso que vai acontecer quando o A for positivo. E o contrário, se o A for negativo, é só inverter aqui. O I e o O vão ter sinais diferentes. Então, se o objeto tiver altura positiva, a imagem vai ter altura negativa, o que significa que a imagem é invertida em relação ao objeto. Tá? E P e P' vão ter agora sinais iguais, o que significa que o objeto e a imagem têm a mesma natureza. Se o objeto for real, a imagem é real. Se o objeto for virtual, a imagem é virtual. É isso que vai acontecer para o A negativo. Eu sei que é muita informação e que já deve estar embaralhando o seu cérebro, mas o importante é você guardar isso aí no coração, de alguma maneira, nos seus manuscritos aí, para ao longo dos exercícios vocês irem aos poucos acomodando essas ideias, tá? Então, vamos para os exercícios para a gente poder memorizar essas coisas aí. Vamos lá. Dá uma olhada na questão 4, vê se você consegue fazer. Pronto. O que ele quer nessa questão é você achar o P', a distância que a imagem se forma. Certo? Então, você vai usar a equação de Gauss. Equação de Gauss, que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você pode usar daquele jeito, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou, você pode já partir para cá, dizer que o foco é produto sobre a soma de P e P'. Tanto, professor, usa o qual? Tanto faz. Certo? Mas, para achar a distância focal, é mais rápido você fazer assim,
porque muitas vezes dá para você fazer até de cabeça, tá? Então, façam aí a conta e encontrem o que ele está perguntando, que é... ele está perguntando o que aqui? A distância em que se forma a imagem de um objeto real, situada a 10 centímetros do espelho, de raio 12 centímetros. Ele quer o pelinha, né? A distância da imagem ao espelho, né? Vamos lá? Eu vou fazer com vocês a primeira, certo? Então, Taubaté, São Paulo. A distância em que se forma a imagem de um objeto real situada a 10 centímetros de um espelho côncavo de raio 12 centímetros é. Então, ele quer a distância da imagem, ele quer o pelinha, pessoal. Ele quer que você calcule quanto é que vale o pelinha, certo? Então, vamos substituir. Primeiro, o foco. Tá? Ele disse que o raio do espelho é 12 centímetros. Então, quanto é que vale o foco? Se o raio é 12, o foco vale quanto, pessoal? Hein? Se o raio vale 12, o foco vale 6 centímetros. É a metade. Muito bem. Certo? Aí sempre se preocupe com o sinal. 6, eu vou jogar 6, positivo ou negativo? Veja que o espelho é côncavo. O espelho côncavo, o foco do espelho côncavo é real ou virtual? O foco do espelho côncavo é real ou virtual? Quem é que lembra? Espelho côncavo, o foco é real ou virtual, pessoal? É real, tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Ó, espelho côncavo é esse. O foco está na frente do espelho. É um foco real. Se o foco é real, então esse foco é positivo ou negativo? Foco real, foco positivo. Então, jogar 6. É fundamental vocês fazerem essa análise. Antes de simplesmente, o raio é 12, o foco é 6. Puf, 6. Porque se ele tivesse dito que o espelho é convexo, você já ia errar de cara a questão, entendeu? Então, tem que ficar atento. Que tipo de espelho é? Se for côncavo, foco positivo. Se for convexo, foco é negativo, porque no convexo o foco é virtual. Ok. Aí ele disse que esse objeto real, ele está situado a 10 centímetros do espelho. Então, o P vai valer 10. Aí eu pergunto, se o objeto é real, esse P é positivo ou negativo? Que eu vou jogar na equação. Eu vou jogar um P positivo ou negativo? Hein? Ele disse que o objeto é real. Muito bem, positivo. Então, eu vou jogar no P 10 e aqui embaixo 10. E o meu objetivo é achar o P', certo? Vou pegar esse parênteses aqui que está dividindo e vou passar multiplicando. Vai ficar 60, que é o 6 vezes a distributiva aqui. Ó. 6 vezes 10, 6 vezes P'. Certo? Então, 60 mais 6 P' é igual a 10 P'. Passo o 6 P' para o outro lado subtraindo, vai ficar 4 P'. Aí passo o 4 dividindo, 60 por 4, vai dar 15 centímetros. Então, letra C. Show? Todo mundo entendeu isso aí? Alguém ficou pelo meio do caminho? Vamos para a próxima? Dá uma olhada. Então, é isso aqui. Ó. O objeto. Show de bola. Então, ele disse que o objeto, o raio é 12, né? Está aqui o raio, ó, 12. O foco vale 6. E o objeto, ele está a 10 centímetros. Então, se é 12 aqui é 6, significa que o objeto está entre o centro e o foco. Pessoal, quando o objeto está entre o centro e o foco de um espelho côncavo, onde é que está a imagem? A imagem vai ter que estar onde? Quero ver quem aqui lembra. Quando o objeto está entre o centro e o foco, que é o caso aqui. Aqui é 12, aqui é 6, e aqui ele está a 10. Então, ele está entre o centro e o foco. A imagem vai... Muito bem, Matheus. A imagem vai ter que estar além do centro. Então, ela vai estar por aqui. E quais são as características dessa imagem? Primeira pergunta. Se a imagem está aqui, ela é real ou virtual? Real ou virtual? Se a imagem vai estar bem aqui. Real, que está na frente do espelho. Se ela é real, ela é direita ou invertida? Invertida. Então, ela é real, invertida. E ela vai ser maior, menor ou do mesmo tamanho? Maior. Então, é isso aqui. Ó. A imagem real, invertida e maior. Certo? É isso aqui que a gente sabe graficamente falando.
Então, pessoal, já era de esperar que a gente encontrasse uma resposta para o P', que é a distância da imagem ao espelho, maior que 12. Tinha que ser maior que 12, porque a imagem tem que estar além do centro. E a gente encontrou quanto? 15. Então tá ótimo, meu querido. É uma resposta possível. É fundamental que vocês aprendam a fazer esse tipo de análise a cada resposta que você chega, porque assim você marca a alternativa com mais firmeza, com mais segurança. Certo? Vocês entenderam o que eu mostrei agora aqui? Tudo bem, todo mundo? Então vamos para a próxima. Dá uma olhada aí na questão real invertido maior. Dá uma olhada na 26 aí, faça aí. Tá claro aí qual é a questão, pessoal? Vocês vão ter aqui, ó, desse lado o espelho convexo, desse lado o espelho côncavo. Aí vocês vão ter uma vela na frente aqui do espelho côncavo e outra vela na frente do espelho convexo. Veja que a distância das velas ao espelho vale em R, que é o raio de curvatura. Então isso significa que cada vela dessa está num ponto muito especial do eixo principal. Que ponto é esse? Hein? Se a distância ao espelho vale o raio de curvatura, é porque o objeto está em que ponto do eixo principal? Raio de curvatura. Isso aqui não é a distância focal. Raio de curvatura, está no centro. Isso. Então, essa vela, ela vai estar... No caso, essa vela vai estar no centro de curvatura do espelho côncavo, e essa vela vai estar na distância R aqui do espelho, certo? Tranquilo? Beleza? Aí ele quer a distância entre as imagens. Vai ter uma imagem dessa vela aqui e vai ter uma imagem proveniente dessa vela aqui. Aí vocês vão ter que achar onde é que estão as imagens e ver a distância entre elas. O problema é esse. Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem aí, certo? George acha que a letra E. Eu posso fazer? A questão da PUC de Minas Gerais diz: a figura dessa questão mostra parte de uma esfera de raio R espelhada por dentro e por fora, formando dois espelhos esféricos, né? Que vai ser aqui por fora o espelho convexo e por dentro o espelho côncavo. Dois objetos luminosos são dispostos diante desses espelhos conforme indicado. Vai ter uma vela aqui fora e uma vela aqui dentro. A distância entre as imagens produzidas é igual a... Então, vamos achar onde é que estão as imagens. Vamos lá, primeira pergunta, mais fácil aqui. No caso dessa vela que está na frente do espelho côncavo, ela está no centro. Quando o objeto está no centro do espelho côncavo, a imagem está onde, pessoal? Digam aí para mim. Quando o objeto está no centro do espelho côncavo, a imagem tem que estar aonde? Muito bem, Neto. Tem que estar no centro.
E quais são as características dessa imagem que está no centro? Alguém lembra? Ela vai ser real ou virtual? Vai ser real, né? No centro, está na frente do espelho. Real. Se ela é real, ela é direita ou invertida? Invertida. E ela vai ser maior ou menor que o objeto? Maior ou menor? Muito bem, mesmo tamanho. Tá? Quando está no centro, o objeto e a imagem têm o mesmo tamanho. Então, a imagem da vela vai estar bem aqui, ó, do mesmo tamanho. Certo? Essa vela tem o mesmo tamanho que essa, embora o meu desenho não tenha ficado muito legal, né? Está parecendo que essa vela é maior do que essa, mas as duas velas têm o mesmo tamanho, certo? Tamanhos iguais. Beleza? Então, achei a primeira imagem. Agora eu vou ter que... Essa é a imagem dessa vela aqui. Agora vamos achar a imagem dessa vela. Onde é que a imagem está? Pessoal, se o espelho é convexo, necessariamente a imagem dessa vela é real ou virtual? No espelho convexo, a imagem é real ou virtual? Muito bem, virtual. Então, isso significa que a imagem dessa vela vai estar à esquerda do espelho ou à direita do espelho? À esquerda ou à direita do espelho? A imagem dessa vela aqui. Vai estar aqui, à esquerda do espelho ou à direita do espelho? Diga aí para mim. Ela é virtual, como vocês acabaram de dizer. Né? Se a imagem é virtual, necessariamente ela tem que estar atrás do espelho. Aí o espelho que eu estou trabalhando agora é esse. Ó, a face refletora é essa, de fora. Então, para estar atrás do espelho, a imagem vai ter que estar aqui. Ó. Concorda comigo? Atrás do espelho. Certo? À direita do espelho. Tranquilo todo mundo? Está acompanhando aí? Então, a imagem é virtual, está atrás do espelho. E quais são as características dessa imagem? Ela é virtual. Se ela é virtual, ela é direita ou invertida? Imagem virtual, ela é direita? Direita. E no espelho convexo, a imagem é virtual, direita e maior ou menor? Muito bem, menor. Ela é maior no espelho côncavo, certo? No espelho convexo, menor. Beleza? Então, virtual, direita e menor. Vai estar bem aqui, ó, a imagem. Então, o meu objetivo é achar essa distância aqui, ó, da vela até, dessa imagem da vela até a outra imagem. Que distância é essa? Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir a posição dessa vela aqui, porque a posição dessa vela eu já sei. Ela vai estar a uma distância R em relação ao vértice aqui do espelho. Então, vamos descobrir que distância é essa. Porque se eu já sei que distância é essa, basta eu subtrair dessa, que vai dar essa. Todo mundo acompanhou? Eu já tenho essa distância aqui, essa. Eu vou descobrir esse pedacinho, para eu poder subtrair desse pedação, que aí vai dar esse pedaço aqui, que é a distância entre as velas. Tá? E como é que eu vou achar esse pedacinho aqui, a distância da vela, da imagem da vela ao espelho? Isso é o P'. Eu acho a partir da equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo? Então, vamos lá, para o espelho convexo, que é esse lado aqui. Se o raio vale R, certo? O espelho, o módulo aqui é R, o foco tem que valer quanto? O espelho convexo, o foco vai valer quanto? Hein? Muito bem, R sobre 2. Aí eu pergunto, R sobre 2, positivo ou negativo? Eu estou trabalhando com o espelho convexo. Então, o foco vai ser mais ou menos R sobre 2? Espelho convexo. Espelho convexo, o foco é real ou virtual, pessoal? Pois é, vai ser negativo, porque o foco é virtual, certo? Então, eu vou ter que tomar esse cuidado. Eu vou jogar ali, ó, tá? Substituindo aqui por R sobre 2, você pode pegar o 2 lá embaixo e passar lá para cima. Vai ficar menos 2R, certo? O que eu fiz foi isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. 1 sobre F, certo? Aí vocês me disseram que o F é menos R sobre 2. Aí como é que eu faço para dividir isso aqui por uma fração? Eu repito o numerador
e multiplico o denominador invertido, 2 sobre R. Quando você multiplicar 1 por menos 2 sobre R, vai dar menos 2 sobre R, certo? Matemática básica. Vamos lá. Aí, qual é a distância do objeto ao espelho? Do objeto ao espelho, a distância vale R. Então, vou substituir aqui, ó, no P, vou substituir por R. E o meu objetivo é achar o P', que é esse pedaço aqui que eu quero achar, ó, a distância da imagem ao espelho, certo? Ok, então vamos passar isso aqui para o outro lado, vai ficar menos 2 sobre R, menos 1 sobre R, certo? Eu passei para o outro lado, eu passei para lá. Menos 2 sobre R, menos 1 sobre R. E aí, como o denominador é o mesmo, R, eu posso somar os numeradores. Vai ficar menos 2 com menos 1, vai dar menos 3. Então, vai ficar menos 3 sobre R. Inverte dos dois lados, vai ficar P' é igual a menos R sobre 3. Então, esse pedaço aqui, ó, é menos R sobre 3. Certo? Tá aqui em módulo, vai ser R sobre 3. O menos é só para indicar que a imagem está atrás do espelho, certo? Então, se tudo isso é R, esse pedaço aqui em módulo é R sobre 3, esse pedaço é quanto? É só fazer a diferença. Tudo, que é R, menos esse pedacinho aqui, que é R sobre 3. Pronto, vai tirar o mínimo, que é 3, né? Vai ficar 3 dividido por 1, 3 vezes R vai dar 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes R dá R. Certo? Tirei o mínimo aqui para fazer a subtração. Então, vai ficar 2R sobre 3. 2R sobre 3. Essa é a distância entre as imagens. Então, é a letra E. Beleza, pessoal? Tá claro o que foi que eu fiz? A ideia é, você encontra onde é que está a imagem dessa vela aqui, está aqui. Essa imagem aqui é dessa vela. E a imagem da outra vela. E ele quer a distância entre as imagens. Eu sei que essa imagem aqui está na distância R. Essa daqui eu calculei, está aqui, R sobre 3, tá? Em módulo R sobre 3. Então, para achar esse pedaço, é só fazer R, que é tudo, menos esse pedaço, que é R sobre 3, vai dar 2R sobre 3. Tranquilidade? Show de bola. Então, pessoal, por hoje é isso. Gostaria de agradecer a vocês a paciência por ficar aí até o final e por acompanhar aí o nosso curso de óptica. Tá, pessoal? Agradeço demais.